reverendos diáconos, amada comunidade, nos reunimos para celebrar este 32º domingo do tempo comum. Estamos já nos aproximando do final do tempo comum, também do tempo litúrgico, e já nos preparamos na expectativa do advento de nosso Salvador. Hoje, no Salmo responsorial que proclamamos, o Salmo 145, no versículo 3º, o salmista apresenta uma categoria de pessoas que tinham uma atenção privilegiada do Senhor Deus. Aqui, de forma específica, apresenta a viúva e o órfão, mas também o pobre, o estrangeiro. Já no Antigo Testamento, Deus olhava para eles com amor e com cuidado, com mais atenção, porque, de fato, existia um mandamento em que a comunidade precisava cuidar dessas pessoas mais simples. Só que não acontecia, muitos não levavam a sério. Assim, o pobre, a viúva, o órfão, só tinham a Deus. Deus era o único socorro destas pessoas. E hoje a liturgia nos apresenta duas viúvas como modelo de seguimento. A primeira leitura tirada do livro dos Reis nos mostra a saga do grande profeta Elias. Nós conhecemos o profeta Elias por uma passagem muito emblemática em que existiam os profetas de Baal em grande quantidade e do outro lado existia somente o profeta Elias como profeta de Adonai. E aí, para saber quem era o Deus verdadeiro, eles montam dois sacrifícios. Primeiro, um sacrifício feito a Baal, e depois Elias monta um sacrifício feito a Adonai. O Deus que respondesse com fogo vindo do céu e consumisse o sacrifício, este era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal ofereceram seu sacrifício e nada aconteceu. Ao passo que Elias ofereceu o sacrifício ao Senhor e foi consumido todo o sacrifício. A lenha, a pedra, as pedras do qual o altar foi construído e também o rego que estava cheio de água secou, mostrando assim que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Esta liturgia, esta leitura que lemos hoje, antecede esse fato. O povo estava longe de Deus e, como consequência do seu pecado, do seu afastamento do Senhor, durante um longo tempo ficou sem chover naquela região. Eles passavam necessidade, inclusive o profeta. E assim ele sai da região de Israel e vai para Sarepta, na Sidônia, Fenícia, uma região pagã, não era uma região onde se seguia o Deus de Israel. Ali, na entrada da cidade, ele olha esta viúva, esta pobre viúva que tinha um filho pequeno e lhe pede água. A viúva vai socorrê-lo. Já estando longe, o profeta grita e pede também: por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: pela vida do Senhor teu Deus, não tenho pão. Pela vida do Senhor teu Deus, é o Deus de Elias, não é o Deus desta mulher, não tenho pão. Elias replicou-lhe: não te preocupes, vai e faze como disseste. Primeiro prepara-me com isso um pãozinho e traze-o, porque assim fala o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito. Assim, irmãos e irmãs, vejamos, de novo, repito, esta mulher é uma pagã. Esta mulher não pertence ao povo de Israel. Ela cultuava como Deus Baal, mas diante do pedido do profeta, que é um pedido de Deus, ela atende ao pedido. Ela atende e se coloca à disposição, mesmo tendo pouco. Ela se coloca a serviço e dá de beber e comer ao profeta. E confiando na palavra de Deus, o que acontece? Ela vê o milagre acontecer. No Evangelho, Jesus também nos apresenta a figura desta viúva. Ele estava no templo, diante do cofre no qual eram depositadas as esmolas. Via que muitas pessoas estavam ali colocando do que sobrava. E essa viúva coloca 2 moedinhas e vai dizer:
o autor sagrado, no Evangelho de Marcos, que não valiam quase nada, mas Jesus elogia esta viúva. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Assim, irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje não está nos falando sobre pão, sobre moedas, sobre esmola. Não é isso que a liturgia de hoje está nos propondo. Está nos propondo olharmos que naquele pão da primeira leitura está toda a vida da mulher, toda a vida daquela viúva. E nestas duas moedinhas do Evangelho também está toda a vida desta viúva. E mesmo assim, elas colocam nas mãos de Deus. Elas depositam todo o seu ser nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que poderia mudar toda a realidade daquelas mulheres. Por isso, irmãos e irmãs, são para nós um modelo de santidade e de vida a ser seguido. E a segunda leitura nos apresenta o modelo dos modelos, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se oferece todo inteiro ao Pai. Ele não é como os sumos sacerdotes no Antigo Testamento que entravam num santuário com sangue de touros, de bodes, de carneiros, não. Ele entra no santuário do céu oferecendo o seu próprio sangue, oferecendo a si mesmo, oferecendo a sua própria vida toda inteira nas mãos do Pai. E nós, o que estamos oferecendo a Deus? Muitas vezes, irmãos e irmãs, oferecemos a Deus migalhas do nosso tempo, do nosso amor, da nossa atenção. É isso que muitas vezes oferecemos a Deus. Se der tempo eu rezo. Se der tempo eu vou à missa. Que domingo é dia de fazer muita coisa, né? De feira, de faxina. Se der tempo eu vou à missa. E vamos oferecendo migalhas para aquele que ofereceu tudo por nós. Tudo, o seu filho, ele ofereceu por nós. E aí nós começamos a construir um edifício espiritual da maneira errada. Está lindo a casa que a gente está construindo, o edifício está bonito, está maravilhoso, e a gente está perfeito. Mas quando vem a tempestade, porque ela sempre vai vir, irmãos e irmãs, sempre virá, nós vamos perceber que o edifício, que a casa foi construída sobre areia, porque tudo desmorona. Porque aquilo que era fundamental em nossa vida, que é a oração e a vida de intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo, nós não cultivamos. Nós não cultivamos. Às vezes, quando aparece um problema que nós não conseguimos resolver, o que a gente diz? Vou colocar nas mãos de Deus. Não é assim? Vou colocar nas mãos de Deus. Mas mesmo assim a gente se preocupa. Aí fica, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas não já colocou nas mãos de Deus? Existem mãos melhores para colocar um problema, uma dificuldade? Não existe. Mas o que acontece? A gente coloca nas mãos de Deus e ao mesmo tempo tira para a nossa de novo. A gente confia em Deus desconfiando. O que estas mulheres de hoje não nos ensinam. Não tinham nada e confiaram o seu nada a Deus. E do nada que elas colocaram na presença de Deus, Deus fez o tudo na vida destas mulheres. Assim elas são um modelo de santidade, um modelo de vida para cada um de nós a seguirmos. E também o nosso grande modelo, nosso Senhor Jesus Cristo, que na hora da dor, do sofrimento e da tribulação, que foi o momento mais difícil para Jesus enquanto homem, que foi a hora da morte. Todos nós tememos na hora da morte. Jesus, ali no Getsêmani, suou sangue, com medo da morte. Como muitos de nós temos medo e pavor durante um momento de tribulação. Mas, contudo, ele disse em seguida: Senhor,
que seja feita a tua vontade. E o sacrifício do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz, foi transformado em vida, vida em abundância, pois o Pai nunca abandona aqueles que o amam de todo o coração. Peçamos, irmãos e irmãs, a intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, para que nós também saibamos colocar todo o nosso ser, toda a nossa vida e existência nas mãos daquele que nos ama acima de todas as coisas. A Ele honra, glória e poder por todos os séculos dos séculos.